pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu de novo, o professor Ricardo Marcílio, de Geografia, da Escola Luiz Gonzaga. Vamos estar desenvolvendo e dando continuidade ao conteúdo aí, na reta final já de terminar, para depois a gente fazer a nossa revisão anual, beleza? Hoje a gente vai estar trabalhando algo que vai encaixar tanto o processo quanto os porquês dos fenômenos que nós estávamos vendo nas aulas passadas, sem contar que a gente vai utilizar as técnicas de mapas um pouquinho mais avançados que eu já havia mostrado para vocês, beleza? Então a aula de hoje, ela vai seguir com o conteúdo de diversidade ambiental e as transformações dessa diversidade na paisagem nos territórios da Europa, da Ásia e do continente oceânico, beleza, pessoal? Então nós vamos estar vendo primeiro o porquê que essas paisagens se modificam e as principais paisagens naturais dessas regiões. Não que sejam paisagens que existam, tá? Depois eu vou passar para vocês também o conceito de primeira paisagem, segunda paisagem, beleza? Todos esses conceitos eles fazem parte desse processo de transformação das paisagens naturais pelas técnicas dos seres humanos, tá? Inclusive quando nós fomos trabalhar a Europa é o exemplo principal dessas transformações, ok? Vamos dar continuidade então? Vamos relembrar só um pouquinho do o que faz transformar essas paisagens, pessoal. Então, eu sempre trago dois principais fatores, tá? Que é o processo de urbanização e o processo de transformações das paisagens rurais para o uso do ser humano, ok? Vamos ver lá no slide? No slide, eu organizei para vocês dessa seguinte forma, tá? Como se fossem os setores da economia. E eles são, tá? Todos os setores da economia, eles atingem quem? As paisagens naturais primeiramente, porque todo o produto que a gente consome, ele consome um recurso natural, ok? Então, lá na tabelinha que eu coloquei para vocês, vem primeiro ali, em primeiro lugar, agricultura, extrativismo e pecuária. Ok? No segundo quadradinho ali embaixo, que seria o setor secundário, a indústria, né, que pega esses produtos da agricultura, pega o que foi extraído de mineral, de natural da natureza e a pecuária com a carne e modifica ela, tá? Para ir para onde? Para o comércio, tá? E o comércio seria o terceiro setor. Então são esses três principais setores que definem o quê? O uso e a ocupação dos solos, tá? Então, o uso e a ocupação do solo é a transformação da paisagem natural. Entendido? Vamos dar continuidade, então? Alguns fatores, tá, que eu trago para vocês iniciais do continente europeu e da transformação da natureza do continente europeu, tá? Então, o continente europeu, primeiramente, ele é extremamente humanizado. O que é humanizado? É transformado. É o que a gente chama de segunda natureza. O ser humano tinha a natureza, pode ser redundante, mas natural, veio e aplicou a sua técnica, que pode ser daquela técnica rudimentar da enxada e modificou a natureza, como pode ser aquela colhedeira enorme, com sementes transgênicas, com a soja. A partir do momento que o ser humano faz isso, ele cria uma segunda natureza, um segundo lugar, tá? Evoluído a partir dessas técnicas. E vamos voltar lá na história, pegar um pouquinho da nossa querida história. A Europa é o quê? É o velho mundo. Lembram? No 8º ano, velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo, né? Europa, Ásia, velho mundo. Novo mundo é o quê? As Américas. E novíssimo mundo, o continente oceânico. Então a Europa, pessoal, ela vai ter características de muita segunda natureza e de muita transformação de suas paisagens, ok? Dando continuidade, essas transformações elas trazem ameaças. E que ameaças são essas, pessoal? Erosão, poluição dos solos, poluição da natureza, poluição da atmosfera, através de quê? Através da evolução das técnicas, tá? Pessoal, então se nós formos voltarmos na história, nós vamos relembrar e saber que a Europa sofreu até grandes problemas com usinas nucleares,
tá? Existe uma cidade chamada Chernobyl. Chernobyl é uma cidade onde ocorreu um dos maiores desastres ambientais da história da humanidade, tá? Tanto que a região inteira ainda é isolada, não pode ter ninguém lá. Isso é causa do quê? Isso é causa do aprofundamento das técnicas do ser humano, tá? E desse desastre e dessa poluição da natureza, ok? Eu trouxe para vocês aqui esse quadradozinho, esses dois quadradozinhos que eles trazem as transformações das paisagens e os impactos das paisagens pelos seres humanos. Existem os impactos diretos e os impactos indiretos. Se liguem aí. O direto é aquele que, inclusive, é como a gente quando vai ver uma paisagem. A paisagem não é tudo aquilo que a gente pode ver, o que a visão alcança. Um impacto direto na natureza e nas paisagens naturais é tudo aquilo que a gente consegue ver. É quando você tem uma área de cerrado aqui perto, em Porto Nacional, indo para Aparecida do Rio Negro. Há 5 anos atrás você passava, você tinha uma paisagem de cerrado. Hoje, nós já não temos tantas paisagens de cerrados como nós tínhamos, porque foi destruído, retirado o cerrado para colocar a soja. Olha só que interessante. Então, isso é um impacto que a gente vê diretamente. Agora, e o impacto indireto? Impacto indireto é aquele que a gente não consegue ver, como erosão, tá? Assoreação de rios, tá? Poluição dos lençóis freáticos, todo esse carbono que é evaporado por essa produção de soja que vai para a atmosfera e muda a atmosfera. Enfim, temos vários outros tipos de modificações e de impactos indiretos. Conseguiram perceber? Direto é aquele que a gente consegue ver diretamente. Indireto é aqueles que podem durar até 30 anos para aparecer. Ok, pessoal? Vamos pensar em Europa, voltar lá, porque é um dos objetivos do nosso estudo e da nossa análise. 2/3 das árvores da Europa sofrem efeito da poluição ou são de mata secundária. Olhem só, pessoal, não é mais mata primária. Mata secundária é aquela igual à segunda natureza. É aquela que o ser humano foi lá, cortou tudo, colocou uma lavoura. Aí começou a poluir, começou a dar problemas, os rios começaram a desaparecer. O ser humano decidiu fazer o quê? Repensar e foi lá e reflorestou. Isso não é uma paisagem natural, de primeira natureza, é de segunda natureza, ok? Ela é boa? Ela é legal? É, mas nunca vai ser como a natural, a de primeira, ok? E dando continuidade, tá? A União Europeia, a partir da década de 70 e a partir dessa evolução da técnica, da industrialização que tanto assolou esse continente, ela veio com vários acordos e várias reuniões para repensar o como a gente utiliza a natureza, ou como a gente não, como eles utilizavam a natureza, tá? Aí você vem com o encontro de Estocolmo, tá? Aqui no Brasil nós tivemos um dos braços desses encontros, que foi a Rio 92, Rio +20, enfim, vários encontros que esses países sentam e repensam, veem os impactos e pensam essas modificações na natureza, ok? Vamos dar uma olhadinha no mapa? O mapa que eu trago para vocês, tá, pessoal, é um mapa de urbanização, de densidade demográfica na Europa. Então vocês conseguem observar que a maior parte do continente europeu, da área mediterrânea, da área de penínsulas e da área do norte da Europa é de 50 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade alta. A maior parte das regiões da Europa que não tem uma densidade muito alta, tá? Grande, densa, né? São as regiões do norte, né? Que são muito frias, tá, pessoal? Isso tem muito a ver com o clima que a gente viu na aula passada e vai ver na próxima aula também, a questão das zonas climáticas e dos domínios morfoclimáticos dessa região. Pessoal, então, tendo visto essa questão da densidade da população e dessa modificação, eu trago para vocês alguns exemplos e algumas figuras que vão mostrar as principais paisagens naturais do continente europeu, tá? Aí a gente está falando de primeira natureza, é aquela natureza que existia, tá? E que ainda existe em vários lugares, alguns mais degradados e outros menos, tá? Vamos lá para a imagem, tá? Vegetação europeia. A gente tem a tundra, que é uma vegetação de lugar extremamente frio,
polar, ok? A gente tem a taiga. A taiga, ela também tem a característica de floresta de coníferas. E o cone, a gente lembra, o pinheiro de Natal, olha o Natal chegando aí, né? Inclusive essa cultura de Natal, do pinheiro, ela vem das regiões polares, né? Região norte, tá? Estadunidense, canadense, europeia, beleza? A gente tem também, pessoal, a vegetação de lavandas, que é uma vegetação mediterrânea, ali a gente já está mais próximo do mar Mediterrâneo, Grécia, Itália, sul da Espanha, sul da França, Portugal, ok? A gente tem também as estepes na Ucrânia e ali no leste europeu, no centro europeu. As estepes, elas são um pouco parecidas com o cerrado. É uma mistura de cerrado com caatinga, tá? É um lugar frio, seco, que tem um pouquinho de vegetações, árvores ali, não tão grandes quanto uma floresta. Na Europa, não se tem florestas, pessoal, como nós temos a Mata Atlântica e a Mata Amazônica, ok, pessoal? E vamos dar uma olhadinha também no relevo, né? O relevo ele está totalmente agregado e alinhado com essa questão da natureza, tá? Então nós temos os Alpes, nós temos as grandes planícies, que seria uma planície na região central do continente, como a gente tem aqui, né? Nós estamos também na planície central do nosso continente, no Planalto Central do Brasil. Olha só que interessante, né, pessoal? Temos as planícies dos Países Bascos, tá? Os Alpes Suíços, os Montes Urais e o Cáucaso. Os Cáucasos, pessoal, são regiões de falésias, ali perto do Azerbaijão e da Geórgia. Então, pessoal, finalizando essa questão de observação da Europa, eu vou pular para a Ásia, ok, pessoal? Nós vamos ver os principais tipos de relevo asiático e um pouquinho das principais vegetações da Ásia, tá? Tendo em vista que a Ásia também sofreu o mesmo processo de degradação e sofre até hoje o mesmo processo de transformações dos biomas e dos domínios morfoclimáticos daquele continente, ok? Então, lá no continente asiático, nós temos o teto do mundo, que é a região da Cordilheira do Himalaia, tá? Então é uma característica única desse continente, que depois a gente vai ver em questão climática a questão das monções. As monções só são possíveis por causa dessa característica do relevo dessa região, tá, pessoal? Então vocês veem na imagem aí, essa área muito escura é a Cordilheira do Himalaia e ela define muito bem a questão de altitude e a questão de vegetação dessa área do continente asiático, tá? Passando, pessoal, a Cordilheira do Himalaia, sentindo região Polo Norte, nós temos o quê? Nós temos os grandes planaltos das regiões da Mongólia e da China e após isso nós temos as grandes planícies congeladas da Sibéria, tá? Que vão definir muito bem, além de ter uma altitude muito baixa, estão próximos do polo e são muito frias, tá? Com isso o desenvolvimento da agricultura é muito difícil. Então essa região fria, o desenvolvimento da primeira natureza, ele fica muito mais fácil, pois não tem tanta interferência do ser humano e de suas técnicas, ok, pessoal? Para finalizar então, nós vamos dar um pulinho lá na Oceania, tá? Lembrando que a Oceania, ela tem a Micronésia, a Maleonésia e a Melanésia. São as regiões de muitas ilhas pequenas, então a variedade climática natural de relevo e de biomas é bem característica daquelas ilhas e não tem tanta interferência do ser humano, porque não tem tanto desenvolvimento econômico lá. Quando a gente fala de Oceania, a gente vai ver o quê? Nova Zelândia e Austrália, ok, pessoal? Como eu coloquei ali, elas ocupam 90% do continente e do seu desenvolvimento econômico, ok? A Austrália e a Nova Zelândia, elas concentram o quê? Uma agropecuária avançada, uma indústria e um comércio avançado e um extrativismo de urânio e carvão muito forte. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no mapa ali? Então, o mapa eu trago para vocês da Austrália. Vocês têm à sua esquerda o Planalto Oriental, as planícies centrais e a Cordilheira Australiana. Olha só como o relevo da Austrália ele é bem segregado, bem fragmentado ali, né? E grande parte das ilhas e dos atóis da Oceania estão situados também, pessoal, que a gente deve lembrar, no Círculo do Fogo. Isso também
atrapalha o desenvolvimento econômico e a inserção de técnicas para o desenvolvimento da agricultura e possivelmente, futuramente, o desenvolvimento econômico também, ok? Então, eu trouxe para vocês hoje, é claro, rasamente e resumidamente, algumas características da Europa, da Ásia e da Oceania, tanto na sua paisagem natural quanto na sua paisagem transformada, essa transformação. Ok, pessoal? Eu espero que todos tenham observado bem, visto e que, se tiverem alguma dúvida, procurem o seu professor, vão ao site, façam as atividades e tenham uma boa semana.